Despachados, o juridiquês sem complicação. Com Samir Schwaib, Marcos Paiva e Roberto Justo. Apresentação, Karen Bravo. Olá, está no ar mais um episódio do Despachados, do nosso podcast que fala sobre direito sem juridiquês. E agora você também pode nos ver pelo YouTube. Nós somos um videocast também agora. Eu começo o ano muito bem acompanhada, aqui com os nossos advogados Samir Schwaib, Roberto Justo, sejam bem-vindos. Obrigado, Karen. Aqui o Marcos Paiva não está com a gente. Hoje. Cadê o seu jargão pra gente começar o ano? Bom dia, boa tarde, boa noite para começar o ano, na verdade. Feliz 2026, né? Feliz 2026 a todos. E nós estamos aqui com uma convidada especial, doutora Silvia Marzagão. Seja muito bem-vinda ao Despachados. Muito obrigada. Doutora Silvia, advogada sócia do escritório Silvia Felipe Marzagão e Eleonora Matos Advogadas, conselheira seccional e presidente da Comissão de Família e Sucessões da OAB São Paulo, diretora do Instituto Brasileiro de Direito de Família, também do estado de São Paulo. Só para te apresentar aqui, para que todos que nos ouvem e nos assistem saibam. Seja muito bem-vinda. Obrigada, é um prazer imenso estar aqui com vocês hoje para nós conversarmos um pouquinho de direito de família e sucessões. Prazer é nosso. Hoje nós vamos falar aqui de um assunto que já rendeu muita conversa aqui nos bastidores, a gente já está conversando 1 hora antes de começar a gravar, mas vamos falar dos impactos, das rupturas das famílias, né, que estão cada vez mais, com resultados mais complexos, né, coisas novas vêm surgindo, muitas famílias vêm se desfazendo, e ela tem esse dom de administrar e advogar para nesse tipo de caso. Então, doutora Silvia, hoje a gente tem visto, como eu falei, separações cada vez mais complexas, né? Qual é o maior impacto emocional e jurídico desse tipo de desfecho num relacionamento? Olha, eu diria que emocional, o primeiro detalhe principal é a elaboração da ruptura mesmo, né? Porque existem situações em que uma pessoa as duas pessoas estão casadas e uma delas pensa inicialmente, é difícil que os dois tenham o mesmo timing, vamos divorciar e pensem juntos e queiram juntos ao mesmo tempo. Então, uma delas começa a elaborar a ideia, pensar, elaborar o luto daquela ruptura e quando decide comunicar ao outro que vai se divorciar, já é uma decisão mais consolidada que às vezes é recebida como surpresa pela outra parte. Ainda que seja um casamento ruim, ainda que um só esteja... É difícil a gente ver uma pessoa estar super bem e a outra super mal no mesmo relacionamento. Há situações difíceis para ambos. Mas, quando há aquela comunicação, aquele primeiro impacto inicial é algo bastante complexo. Porque precisa elaborar. Mas como? Mas o que a gente vai fazer? Vamos para uma terapia de casal. Vamos tentar. Especialmente aquele que não quer, né? Que ainda nutre sentimentos, que ainda quer continuar casado. Então, nós vemos esse baque inicial, que é um baque emocional, né? No primeiro momento. E depois, os ajustes financeiros, econômicos, em razão dessa ruptura, que também é algo difícil de digerir, né? Porque, especialmente quando nós falamos de situações em que há um patrimônio considerável envolvido, em que há empresas envolvidas, em que há uma falta de clareza patrimonial, em que há uma dependência financeira, as coisas começam a ficar mais complexas. Né? Especialmente porque, assim, começa assim, recebo no escritório, às vezes as mulheres chegam lá para uma primeira consulta, a gente vai se separar, muito triste, muito difícil. Ele falou que vai continuar pagando tudo para mim. Falei, o problema a gente só precisa saber qual é o tudo. O que é o tudo dele, água, luz, telefone, aluguel, e qual que é o seu tudo. Viagens, festas, roupas e todas as outras coisas que a família estava acostumada à época da ruptura. Então, essa acomodação é algo que às vezes demora um pouco mais, às vezes demora um pouco menos. E muitas vezes a primeira vez que essas pessoas têm contato com o judiciário. Isso é uma coisa também muito comum, assim. Então, não é uma vivência de como nós aqui, advogados, que estamos toda hora, sabemos como funciona e tal. Primeira vez que a pessoa vai ao fórum, às vezes, é no momento de uma separação, é no momento de um falecimento de um ente querido ali em que vai fazer um inventário. Nunca teve um processo judicial ao longo da vida. Então, esse impacto inicial é algo que faz com que as pessoas levem um chacoalhão ali para conseguir depois entrar nos trilhos, né? E funciona. Silvia, é interessante isso, porque a gente está falando do pós, né? Mas também é difícil, porque o casamento pressupõe uma amizade, um amor antes. Você não casa com uma pessoa no dia seguinte. Você tem um tempo de namoro. E nesse tempo de namoro, é incomum as pessoas verem um planejamento patrimonial. Não que ninguém casa para separar, mas eventualmente até pode separar um dia. Você, na tua experiência, é muito difícil ter esse planejamento patrimonial
bem antes? É difícil, porque assim, é um tabu falar sobre dinheiro ainda. Os casais falarem sobre dinheiro ainda tem um certo tabu nessa história, né? Assim, é preciso deixar claro como as coisas vão funcionar. E isso é muito comum entre os casais de existirem uns acordos meio tácitos. Então, a pessoa espera do outro aquilo que ela tem como régua da vida dela. A sociedade espera do casal aquilo como o senso comum também diz que é o que funciona. Vou dar um exemplo básico. A sociedade espera que a mulher cuide da casa, dos aspectos todos da casa, e que o homem traga dinheiro, provenha financeiramente aquele lar. E a sociedade, tanto é que eu ouvi uma história uma vez muito interessante de um casal que eles casaram e eles ganharam achei um exemplo bobo, mas interessante. Ganharam um jogo de cama gigante, com um monte de almofadas, um negócio super bonito e tal. E aí, no primeiro dia, voltaram de lua de mel, a cama linda, maravilhosa, lá com tudo aquilo. No segundo dia, a partir do segundo dia, a cama no chão, ninguém arrumava. Recém-casado, não tinha uma pessoa que ajudava todos os dias. No quarto dia, ele virou pra ela e falou assim: posso te perguntar por que você não arruma a cama? Porque assim, é tão bonito. Ela falou assim: pelo mesmo motivo que você. Não, mas quem tem que arrumar a cama é você. Ela falou: por quê? Não, porque é a mulher que faz isso. Então, veja, é um combinado, sim, que existe ali meio na cabeça dele como algo que é normal, é ela que faz isso, e a outra falou: não sou eu que faço isso. Aí, essa bobagem já vai potencializando. Então, o dinheiro entra um pouco nesse lugar. Em que regime nós vamos casar? A gente vai casar no que todo mundo casa, que o que a gente ganhar depois é nosso. Comunhão Então, o cliente parcial vem de assim, bens. comunhão parcial de bens. E que não é também bem assim. Tem questões ligadas à herança, frutos e rendimentos de herança, doação, frutos e rendimentos de doação que são comunicáveis. Então, tem situações que não há uma clareza muito grande sobre quem vai pagar o quê, como é que vai ser feito e tal. Então, falta isso, né? Eu digo que deveria existir, assim como para o divórcio, uma obrigatoriedade de um advogado, deveria existir também para a escolha do regime de bens. Uma consulta, pelo menos, para a pessoa entender em que situação que ela está se casando, em que regime que é o mais adequado para ela, porque muitas vezes nem é o regime da comunhão mais adequado. Às vezes é o regime da separação, que não necessariamente significa ter patrimônio todo separado, é melhor. Porque eu posso ter um patrimônio conjunto optando por isso, mesmo casado no regime de separação. A gente compra juntos uma casa, E por mesmo exemplo. porque hoje em dia você pode mudar o regime durante o casamento, né? Pode mudar o regime durante o casamento, ainda precisa de um procedimento judicial para isso, então é preciso ter um motivo, esclarecer por que está fazendo isso, apresentar uma série de documentos que você demonstre que não está fazendo isso para lesar terceiros, mas é possível, sim, é possível. É um procedimento que leva em torno de 6 a 8 meses, não é tão rápido, e nós temos aí tramitação de projeto de lei para que seja possível fazer também pela via extrajudicial, que seria muito melhor. Muito bom, né? Agora, dizem que isso. Ai, só para complementar, desculpa, Samira, a questão da separação total de bens. Tem um rito diferente para quem casa em separação total. Tem. Eu acho que muitas vezes algumas pessoas desistem disso porque fica uma coisa mais pesada. Tem, né? porque para Não, fazer. eu posso complementar até, porque muita gente casa com separação de bens e separa e é com relação à pensão. Puxa, o que é meu, o que é seu, mas e a pensão? Como é que fica? Isso seria legal você falar. Explico. Então, tem um rito diferente, porque para separação total, para qualquer regime que não seja o da comunhão parcial, nós precisamos fazer um documento que chama pacto antinupcial, que é o que vai trazer as regras que serão aplicadas àquele casamento. Então, quais que são as formas de o que comunica, o que não comunica, se frutos, rendimentos. Nós fazemos sempre, então, uma análise das regras que vão ser aplicadas. Esse documento é feito, submetido ao cartório, para depois ter o casamento. Então, há uma fase inicial. O próprio cartório faz, mas o ideal é que haja uma consulta por um advogado, porque cada situação é uma situação. Então, há situações em que você pode deixar, por exemplo, a casa do casal como comunicável e todo o resto não. Os imóveis comunicáveis e o dinheiro no banco não. Então, dá para pensar ali numa coisa customizada para cada casal. Uma coisa é regime de bens, patrimônio. Outra coisa é alimentos. Quando a gente fala de alimentos, o que nós temos que pensar? 3 situações: necessidades, possibilidades e a diferença entre cada um para contribuição quando a gente fala de alimentos de filhos. Entre cônjuges, eu preciso pensar o seguinte: aquela pessoa que vai pedir alimentos não tem condições de suprir o seu próprio sustento? Não. Por quê? Porque ela tem um problema de saúde. Porque ela passou 40 anos sem trabalhar, ela dedicou toda a sua vida à família e ela não consegue retornar ao mercado de trabalho com 70 anos. Porque ela, no curso do casamento, teve um problema físico, por exemplo, que ela não consegue retomar. Então, essas condições vão ser analisadas independentemente da situação patrimonial com relação à questão alimentar.
O que tem acontecido hoje? Cada vez mais uma dificuldade muito grande de emplacar alimentos, especialmente para os cônjuges e a maioria das vezes para as mulheres, né? A gente vê uma situação muito maior de mulheres que pedem alimentos. É exceção. Pensão alimentícia para mulher hoje, diferente do que era há 20 anos atrás, é exceção. Então, são mulheres que não têm condição, por questões físicas, por questões de saúde mesmo, não têm profissão, passaram a vida toda sem trabalhar. Esse caso excepcional, o tribunal tem fixado. E muitas vezes por período pré-estabelecido. Então, alimentos transitórios. A gente ficou casado 5 anos, você me sustentou durante esses 5 anos, então você tem 1 ano para se restabelecer com uma pensão de X mil reais. Que muitas vezes não é um prazo suficiente, mas é o posicionamento que a gente tem visto, inclusive do STJ, no sentido de ser uma situação excepcional. Perfeito. E pensão alimentícia, só para concluir o caso da pensão. Pensão alimentícia vitalícia, existe isso? Então, já teve? Porque, desculpa, só, a gente já viu um caso em que, por uma questão lá processual, a ex-mulher, ela recebe há 20 anos. E o marido já casou, já tem outro filho, e fala, não quero mais pagar, isso não é aposentadoria, né? É uma profissão. Mas ele não consegue judicialmente reverter. E a mulher, enfim, aí tem aqueles casos em que, não tenho bens, recebeu herança, mas renunciou à herança, então não tenho bem, eu preciso disso e vai ficando. Isso é uma exceção, acho que isso é até uma anomalia, né? Muito, um pouco. Sim, isso era muito comum há 25, 30 anos atrás. Toda vez que fazia um acordo, a pensão era vitalícia. Às vezes ficava casado 10 anos e passava 40, 50 pagando pensão alimentícia. Isso era muito comum. Hoje em dia, é possível fazer um acordo nesse sentido? É possível fazer um acordo nesse sentido. A questão é, depois, para fazer revisão disso, é preciso... Alimentos e guarda podem ser revistos a qualquer tempo, desde que nós tenhamos mudanças fáticas com relação ao que aconteceu. Então, aquela pessoa fez um acordo em 2010, por exemplo, e naquela época ela não tinha condição financeira, ela não conseguia suprir o próprio sustento, ela dependia financeiramente desse marido. Aí, em 2020, ela abriu um negócio, ficou super bem, deslanchou, mudou substancialmente a situação a ponto de eu poder fazer uma exoneratória de alimentos e parar de pagar essa pensão. Esse caso que você está contando, imagine que como o fato do tempo que passou consolidou uma situação que não mudou. Então, ela era dependente e continua dependente agora ainda mais, porque é mais velha, mais difícil, né? É complexo porque você não tem outras fontes de renda. Então, é excepcional. Hoje, é quase impossível conseguir uma decisão judicial para uma mulher jovem, saudável, que tenha profissão por prazo indeterminado. É realmente muito, muito difícil. E, sinceramente, é como tem que ser. A princípio, as pessoas precisam suprir o próprio sustento. Mas nós temos que pensar nas condições que existiam na época dos casamentos, né? Que na hora que tá junto, todo mundo, não, claro, a escolha da família, ela ficar em casa para cuidar. Não, para que você vai trabalhar? Você ganha tão pouco, eu pago tudo. Na hora da ruptura, todos os combinados são desconsiderados. Então, isso é algo importante de levar em... Silvia, a gente nem bateu papo antes, como a Karen falou, a gente estava conversando bastante antes. A gente já teve casos no escritório que foi feito, o camarada mora no Brasil, só que ele tinha bens no exterior. E numa separação, ele tinha lá todo um trabalho de trust, todo um trabalho de joint tenancy numa empresa dele. E a esposa, ela não teve como acessar aquilo. E aí, a jurisprudência que a gente vê de fora, o que vale para mim, é o que está aqui. No Brasil, se você se atenha lá com o judiciário brasileiro. Existe uma compensação? Então, isso é assim, a princípio é isso. Cada país tem jurisdição sobre o seu território e o seu judiciário vai decidir com o que está ali naquele território, naquele país, dentro das regras que foram estabelecidas ali. Nós já tivemos algumas decisões compensando, sim, aqui no Brasil, no seguinte sentido, assim, quando se percebe que é feito como fraude, e isso é muito comum, né? Não é muito comum de ver essa movimentação financeira, às vezes, especialmente, a gente tem que sempre retomar a história da questão de gênero, porque há uma discrepância mesmo no conhecimento. Eu tenho mulheres que chegam no escritório que não sabem onde o marido tem conta bancária, porque também tem uma conveniência de viver ali recebendo um cartão, uma coisa assim, uma conveniência de ausência de preocupação, mas é uma conveniência que tem um preço muito caro, né? Então, eu sempre digo isso.
jamais parem de trabalhar. Isso tem acontecido na classe média, média alta. Muitas mulheres, eu lembro da minha filha quando estava na escola há uns anos atrás, na classe dela era eu e mais uma, o resto das mães não trabalhavam, ficava palpitando, eu sentava nas festinhas da escola e ficava doutrinando aquela mulherada, eu falava, pelo amor de Deus, não dá. Porque isso é uma conveniência, com muitas aspas, que depois vai ter um preço muito caro. Então, o que aconteceu? A gente tem algumas decisões pontuais aqui no Tribunal de São Paulo, no sentido de que eu tenho R$1 milhão aqui no Brasil e eu tenho R$1 milhão fora do Brasil e que ele só tem acesso, então essa conta do Brasil fica com ela e a conta de fora ele resolve lá. Tá. Então, fazendo essa compensação. Não é regra e é uma situação, assim, um pouco fora do que a gente tem como regra aqui. É uma aplicação de justiça, digamos, burlando um pouquinho do regime de bens. Mas tem pontualmente poucas decisões assim. O que até faria algum sentido, se você for pensar que é difícil o acesso, né? Para ter um dinheiro que está nos Estados Unidos, eu preciso contratar um advogado americano. Sim. E cada estado tem a sua regra própria. E o valor é altíssimo, né? Porque lá é tudo na hora, uma situação que você precisa ter uma aplicação inicial, um dinheiro inicial para conseguir ir atrás, muito significativo. Isso não é a regra. A regra na sua experiência, é fazer a partilha de bens do Brasil. Isso. E tem que contratar um alguém advogado fora. local. O que a gente tem visto com uma frequência um pouco maior agora é o financiamento desses litígios por fundos de investimento. Então, fundos que têm pagado essa briga, né? Tem bancado o litígio, bancado advogado, bancado perícia, bancado tal, mas aí a hora que localiza o dinheiro, fica com uma parte bastante considerável. Ele compra 30%, 40% do crédito que foi localizado fica com o fundo, além das despesas que foram tidas mas é uma alternativa. Às vezes, se a pessoa não tem nada, não tem R$1 para começar o processo judicial, é melhor ela receber 60% do que não conseguir chegar em nada, né? Então, é uma alternativa que a gente tem visto crescer. Agora, doutora Silvia, o litígio ainda é o caminho mais escolhido ou a mediação já tem virado uma realidade mais constante no Brasil? Olha, assim, o litígio ainda é muito frequente, mas sem dúvida nenhuma é o pior caminho. Não tenho nenhuma dúvida de dizer. Eu sempre digo isso. As famílias que têm uma situação dentro, não gosto muito dessa palavra, mas só para exemplificar, dentro da normalidade, então não é uma situação de violência, não são situações em que você precisa de uma intervenção, porque a caneta do Estado é muito pesada, né? Eu só vou pedir para o Estado vir aqui me socorrer. É uma situação extrema. Se não é isso, as pessoas precisam sentar, se organizar e tomar as rédeas das próprias vidas. A mediação é incrível para isso. É um processo muito legal em que você tem um interlocutor que trabalha ali com um isoladamente, com o outro isoladamente, depois com os dois juntos, para fazer quase que uma tradução entre o que um está falando para o que o outro vai ouvir e como nós vamos conseguir chegar num denominador comum. Eu faço muito acordo no escritório, tenho muito acordo, 80% dos meus processos viram acordo, porque nós fazemos uma análise no primeiro contato com o cliente de alinhar as expectativas. Qual é a probabilidade de você ganhar essa ação? É muito ruim, então você não vai entrar. Eu não vou fazer isso. Eu não vou entrar numa ação que você precisa perder. Vamos pensar como é que a gente vai ajustar isso daqui para você ter o menor problema possível. Que um acordo bom é aquele que as duas partes saem da mesa achando que foi ruim. Ótimo. Que foi ruim. Que foi ruim. Foi ruim. Eu cedi nisso, daquilo. O outro fala, eu cedi nisso, daquilo. Então, pros dois foi bom. Se um sai achando muito eu bom... Eu pensei nisso. Eu também não. Porque se um sai achando, nossa, dei muito bem nesse acordo, necessariamente o outro se deu mal. Se o outro sai achando que, nossa, me dei muito, muito mal mesmo, e o outro fala, eu também me dei mal por causa disso, você começa a pensar que, assim, não dá pra ganhar tudo. Eu sempre falo uma frase, tudo não terás. É isso, acabei eu falar nesse tudo não terás, não dá para ganhar tudo. Eu tive uma vez uma experiência no escritório com um juiz que eu achei muito legal que ele falou numa audiência de divórcio, que ele diz o seguinte: vocês não conseguem chegar num acordo entre vocês. Nós estamos aqui tentando fazer um acordo, vocês nem olham na cara do outro. O que eu posso te dizer é o seguinte: eu estou conhecendo vocês hoje, eu que vou decidir a vida de vocês. O que eu posso garantir para os dois é que o que eu vou decidir vai ser injusto para os dois. É isso mesmo. Vai ser ruim para... Agora, vocês querem que eu decida a vida de vocês, eu vou decidir. E sabe o que acontece também? Assim, é uma forma. O judiciário pega aquela forma e encaixa as famílias lá dentro. Então, se o seu filho faz inglês às 4 da tarde, natação às 2 da tarde, sem que um leva, outro busca, assim, não interessa. Você vai ver seu filho na quinta, tal horário de tal horário. Mas não importa, é naquela forma que eu vou te encaixar. Só vai ser customizado se a própria pessoa fizer.
Então, vamos pensar no que é melhor para os nossos filhos dentro da dinâmica que nós vivíamos aqui. Não vem um juiz, uma situação de judicializar para escolher escola de criança. Já fiz isso, é um absurdo. Você quer uma, ele quer outra, então vamos ver o que o juiz acha. Gente, pensa Ali na que você me loucura. falou, o juiz vai decidir, ó, põe Não, no... você sabe que seria lindo ele virar e falar, não, nem essa, eu gosto mais daquela. E manda matricular em outra escola, porque isso seria uma coisa que, se você for pensar, pelo princípio do integral de proteção da criança, ele acha melhor lá. Pronto, imagina, isso é uma coisa, uma aberração. Mas acontece. Situação em que eu tive que judicializar batismo de criança, porque um queria batizar e o outro não queria batizar. Férias. O pai compra uma viagem para Disney, para levar a criança. Manda um e-mail para a mãe. Fulana, eu comprei no meu período, dias tais a tais, eu vou levar o fulaninho para Disney. Não vai. Não vou assinar. Por quê? Porque não vou. Mas o seu filho vai viajar, vai passear. Não vou. Eu tenho que judicializar, pedir um alvará judicial, uma autorização de saída de viagem e a criança vivenciando essa angústia. Ou seja, a criança é a maior prejudicada, né? Mas sem dúvida nenhuma. Sem dúvida Nossa, nenhuma. falta tanto bom senso nisso, né? Muito. Quais- Muito. Falando na falta de bom senso e dos erros, né? Quais são os principais erros? Tem os erros que você já olha de longe e já fala assim, não, isso Tem. geralmente acontece na hora da separação. Olha, falando em criança, né? Pensando um pouco nos filhos, o principal erro é confundir conjugalidade com parentalidade. Então, sou casada, fiquei 15 anos casada, descobri que meu marido tem outra mulher. Fiquei louca da vida, tô muito magoada, com razão, muito chateada, muito sofrida com isso tudo. Então agora ele não vai ver mais os meus filhos. Então agora ele vai ficar longe das crianças. Então eu confundo a pessoa pai com a pessoa marido. Ele foi péssimo comigo como marido. Me traiu, deu dinheiro para outra pessoa. Mas ele era um bom pai, levava na escola. E as mulheres chegam no escritório assim, porque fez isso, me traiu, não quero que veja. Tá. Falei, então vamos voltar, vamos dividir. Nossa, já entendi, foi péssimo com você aqui. As mulheres e os homens, tá? Não vou dizer que foram só mulheres. Homens também, muito. Foi péssima com você como mulher, foi péssimo com você como marido. E pai? Não, ele leva na escola? Leva na escola. E ela vai nas reuniões? Vai nas reuniões, faz... Nossa, ele é muito bom pai, né? Então você vai desconstruindo isso e trazendo a realidade. Então você está me contando um marido péssimo, um pai muito bom, e você vai punir seu filho por causa disso aqui, do que aconteceu na sua conjugalidade. Então esse é um erro muito comum e que você precisa ter um jogo de cintura para conseguir desconstruir. Que é a maior arma da pessoa, né? Que é o que vai mais ferir o outro é o filho. E é o momento que a pessoa tem mais ódio, tem que falar, vai lá com o papai, olha, o papai chegou, que legal. E você quer dar na cara da pessoa, quer matar o outro, mas você tem que, eu falo, toma um eno, respira fundo e vai. Eno? Pro estômago blindar, vai, blinda o estômago e com vai. maracujá, eno com maracujá. É isso, e vai uma gotinha de Rivotril e segue, porque precisa pensar, fórum não é lugar para criança. Só vai lá se aquilo for melhor do que a situação que ela está vivenciando. Então, uma criança abusada, uma criança negligenciada, uma criança que apanhou, uma criança que precisa ter uma ida ao fórum para ser salvaguardada é uma coisa. Agora, mora aqui num super apartamento em Pinheiros, estuda no Santa Cruz, faz inglês 2 vezes por semana, natação, uma vida super tranquila, os pais nunca brigaram. Não sei, mas agora não vai ver mais. Então leva no fórum, leva para assistente técnico ouvir. Leva, e são 2 ou 3 perícias, às vezes perícia psicológica, psiquiátrica e social. Então fala com o assistente técnico da mãe, com o assistente técnico do pai. Não pode ser assim. Não dá para passar a infância dentro do fórum. Não dá. E aí a advocacia tem um papel importante. Porque a advocacia precisa se conscientizar que colocar fogo em litígio de divórcio não é um bom negócio. Não é um bom negócio. Bom negócio é chegar o cliente aqui, eu resolver em 30 dias e vai embora, paga a verba inicial, paga a verba final, resolve tudo, me indica 2 ou 3. Você que é uma excelente profissional, mas a gente já viu casos totalmente ao contrário, Silvia. Muito. E que advogado e advogada Bota pilha. que põe Bota pilha. muito a pilha. Porque se você chega no meu escritório e diz, aconteceu isso, eu quero acabar com a vida dela. Falar, vamos acabar com a vida dela. O que você quer fazer? Aí eu quero ficar assim, nós vamos conseguir. Ele não vai pagar pensão, não vai. Você vai inflando, vai inflando. E aí, se você vai judicializar. E aí perde. O juiz é fogo, né? O juiz é difícil de lidar. Você entende como é um descompromisso? Nosso judiciário. Precisa ter ética profissional. Não tem cliente neste mundo que vale o nosso nome. Não existe isso. Não existe. Eu acho que o maior ativo da advocacia é o nome.
não é? Sim, Maior claro. ativo, porque a gente vai, os clientes vão, a gente fica aqui, nós vamos litigar juntos. Eu jamais vou fazer isso aqui contra você numa ação judicial que o cliente vai embora, o outro cliente vai embora, a gente vai seguir aqui Continuar. juntos. Então, isso é importante. Não dá para dissociar da nossa condição ética mesmo, né? Acho que isso é importantíssimo. E Silvia, só uma coisa. Falando um pouquinho das rupturas, né? Então, indo diretamente ao litigioso, quais são... seria interessante passar um resumo para as pessoas entenderem o que é um processo de divórcio litigioso no que tange a todo o custo, não só financeiro, Sim. o custo moral, Emocional. custo técnico, Emocional. E como funciona a partilha de bens? Eu sei que essa pergunta é difícil de responder, Não, mas dá pra gente... mas só para ter uma noção, é importante para o pessoal Vamos lá, sim. conhecer. Primeiro que assim, são alguns processos, né? Então, nós temos a ruptura propriamente dita, então a dissolução do casamento por divórcio ou de união estável, dissolução por decretação de dissolução. Isso é o que desfaz o vínculo propriamente dito. Depois, em razão da dissolução do vínculo, eu tenho impactos patrimoniais. Se eu sou casado num regime de comunhão patrimonial, eu vou fazer a partilha desse patrimônio, a princípio 50% para cada um, e a princípio o condomínio de tudo. O que significa isso? Cada um fica dono de metade. Então, se eu tenho 6 apartamentos, não é que fica 3 com um, 3 com o outro, fica metade, 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 metade de tudo. Num segundo momento, a gente faz uma nova ação que se chama extinção de condomínio, em que eu vou liquidar aquele patrimônio, ou um compra a parte do outro, se não houver consenso com relação a isso, eu sigo para fazer isso através de leilão, de ação pública, para vender esse patrimônio. Isso é partilha. Então, divórcio, partilha no segundo momento. Se tiver filhos, eu tenho guarda e convivência para tratar. Se tiver outras consequências com relação à questão dos filhos, então alienação parental, ou outro tipo de situação. Filhos menores, no Filhos caso. menores, ou incapazes, né? Então, a curatela de filho incapaz também eu preciso tratar. Então, aí eu preciso ter mais uma ação que é guarda e convivência. Alimentos para os filhos, que é a pensão alimentícia, outro processo autônomo. Se essa pessoa, o cônjuge, a mulher ou o homem, depende financeiramente desse patrimônio, eu tenho também uma ação de alimentos para o cônjuge. Então, a gente já está em 5 ações judiciais. Se eu tenho risco de dissipação patrimonial, então está sumindo com o dinheiro, está mandando para os Estados Unidos, está mandando para a Suíça, eu preciso bloquear esse patrimônio através de uma medida cautelar de bloqueio. Se esse casal é sócio de empresas, por exemplo, super comum hoje, especialmente por conta de holdings em geral, eu tenho que fazer uma dissolução dessa sociedade que pode implicar numa ação de bloqueio patrimonial da sociedade. 8. Lembram daquele filme Gremlins, gente, nos anos 80, que você jogava água e brotava? É isso. Processo de família é isso. Começa, daí, por exemplo, se não tem pagamento de alimentos, eu tenho que fazer uma execução de alimentos, um cumprimento de sentença para cobrar. Se não dá certo, até ter partilha, um tá usando sozinho o apartamento do casal, por exemplo, eu tenho um arbitramento de aluguel. Então, em 3 minutos, eu dei para vocês 10 ações judiciais. Pensem no custo financeiro disso. Não só de advogado e de advogada, mas custas iniciais, perícia, assistente técnico, custo emocional, custo físico. Eu já vi pessoas, assim, acabarem com a vida brigando judicialmente. E o pedido de prisão. Tem casos que gera até o pedido de prisão, né? Gera, se não houver pagamento de pagamento. pensão alimentícia, prisão. Em situações de violência doméstica, por exemplo, também é uma situação em que descumprimento da medida cautelar de afastamento gera prisão também. E esse bloqueio de bens que você citou, ele demora para acontecer? Não, então é assim, funciona da seguinte forma, ela é preparatória à partilha de patrimônio, né? Então, se você tem elementos que demonstrem que aquele patrimônio está sendo fraudado, está sendo dissipado, e aí eu tenho que ter essas provas unilaterais, né? Então, eu tenho que ter, antes de iniciar o processo, alguns elementos para mostrar para o juiz que está acontecendo isso, e aí eu vou pedir uma liminar, sem ouvir a outra parte, dizendo, ó, eu tô me separando, ele já fez uma transferência para cá, para essa conta, já mudou para CNPJ, já tá dissipando o patrimônio. É rápido. Essa liminar inicial, em poucos dias o juiz aprecia. Daí é uma ordem de bloqueio. Não dá para ninguém o dinheiro, fica só bloqueado. Depois, num segundo momento, você vai discutir, vai ver se é ou se não é, enfim, se estava mesmo dissipando ou não. Mas é rápido. Essa parte inicial é rápida. A partilha é muito demorada. Muito demorada. Porque tem fases, né? Se você tem imóveis, você tem que fazer perícia, você tem que chegar no valor de quanto aquilo vale, quanto o outro vai pagar a partir de leilão. Então, realmente é bem demorado.
Ou seja, por isso que 80% dos seus casos é feito um acordo. É feito acordo. E assim, as pessoas precisam pensar o seguinte, não precisa necessariamente sair com 50% cravado do seu patrimônio, porque tem acordos entre os casais que eles existem no dia a dia. Então, vamos imaginar o seguinte, ó, nós somos casados, assim, eu ganho um salário, você ganha um salário, a gente comprou juntos um apartamento, mas nós combinamos que o nosso dinheiro, cada um da nossa conta, é nosso. O meu é meu, o seu é seu. Isso, eu tenho 1 milhão, você tem 200 mil, quando a gente se separa. O que é o certo? A gente vai juntar 1.200, fica 600 para cada um. Isso é o que diz a partilha. Mas nós combinamos isso ao longo de 20 anos que nós ficamos casados. Na hora de se separar, vamos cumprir o nosso combinado? Vamos. Eu fico com 1 milhão, você fica com seus 200 mil e a gente divide o nosso apartamento, por exemplo. Isso é algo, vai ter uma discrepância. Então, eu vou estar com mais patrimônio na hora da divisão, mas é possível ser feito. Então, Silvete, você antes da gente, no nosso bate-papo inicial, você falou de um acordo um acordo legal até, Sim. não é um acordo moral, mas sim legal. Até o Samir citou o exemplo podemos Sim. falar do jogador de futebol que fez isso antes de casar. Olha, se você ficar comigo 1 ano, você tem direito a tanto. Se você me trair, você vai ter que pagar X. Conforme o tempo fosse passando... Isso, vai ter as compensações. O valor... O que tem acontecido, assim? A gente tem um direito de família hoje que está sendo contratualizado. Então, as pessoas estão conversando para fazer ajustes, para transformar esse combinado que a gente acabou de fazer aqui, que é um combinado de boca, em algo concreto, pré-estabelecido, num documento idôneo feito entre nós, que se a gente realmente chegar a se separar, aquilo ali vai ter validade para o nosso ajuste financeiro. Não necessariamente só de patrimônio. Por exemplo, eu tive um filho, nós combinamos de ficar 3 anos sem eu trabalhar para cuidar da criança. Durante esse período, você me faz uma compensação financeira? Ou você paga põe um valor no banco no meu nome? Ou põe um tanto Dá para fazer todos esses ajustes. E a ideia dessa contratualização, que é algo que é uma modulação dos deveres conjugais. Então, a gente vai ajustar num contrato como é que nós vamos lidar, por exemplo, com a mútua assistência, que é um dos deveres conjugais. E esse exemplo, que é um exemplo que me fez pensar isso, eu escrevi um livro sobre isso, que se chama Contrato Paraconjugal, falando da possibilidade dessa modulação. Então, este exemplo que me apareceu no escritório foi uma moça que tinha uma carreira artística, recém-casada, casada num regime de separação total de bens. E ela era casada com um moço que trabalhava numa empresa e ele ia ser expatriado para Londres. Numa situação muito legal, financeira super legal. Para eles iam ficar num lugar incrível. Para ela ia ser legal, culturalmente e tal, só que isso significava necessariamente parar a carreira dela. Sim. Que era no Brasil. Encerrou a carreira. Exatamente. E eram para ficar 4 anos a princípio, e ela me procurou. A primeira coisa que eu falei para ela, olha, vamos mudar o regime de bens, porque ele vai ganhar uma bolada boa nesse caminho aí, você vai ganhar metade e te compensa financeiramente. Ela falou, mas eu não quero. Eu não quero, primeiro porque a gente combinou que era separação total, e eu também tenho um patrimônio que é meu aqui, eu sei que não comunica, mas dinheiro não tem carimbo, né? Sabe como funciona e tal. Eu não quero. Aí eu falei pra ela, eu tinha 2 opções, falar pra ela, boa sorte, viaja, vai lá, ou pensar numa alternativa. Eu falei, olha, se a gente fizesse o seguinte, vamos fazer um contrato de modulação de mútua assistência, então, que é um dos deveres conjugais, dizendo o seguinte, que a cada 3 meses ele vai te pagar X dinheiros aqui para você numa conta, vão ser aí 4 pagamentos por ano, são ao todo, eram 16 pagamentos, que eram, né, os 4 anos que eles ficariam lá, uma certa compensação financeira, você faz um curso fora enquanto isso, tal, eu vou falar com ele. Falou, ele propôs, ele aceitou, eles fizeram esse acordo, fizeram esse contrato juntos, foram viajar, pagou bonitinho, tudo, voltou pro Brasil, acabou o contrato, porque acabou o prazo, funcionou. Super bem. E é um documento que você vai dizer, mas tem validade jurídica? A gente não tem muito questionamento desses documentos ainda. E eu vou dizer, sabe por quê? Porque os contratos, eles são feitos para serem cumpridos e, em regra, eles são cumpridos. A boa-fé, a gente presume, né? No nosso ordenamento. Os contratos, eles são, em regra, cumpridos. Tanto é que nos nossos divórcios consensuais, por exemplo, pouquíssimos clientes voltam com descumprimento do número total. Você não tem essa impressão? Do número total que a gente faz, poucos, né? Ou muda uma situação, mas assim, deixar de cumprir é muito pouco, de verdade mesmo. A grande maioria cumpre. E a terceira situação é que, assim, os combinados, eles existem já. Eles só vão ser formalizados. Então, é uma alternativa interessante para pensar numa regulamentação de todos os deveres conjugais. E aí, nesse caso, foi tratado como uma doação.
Foi feito um Trimestral. pagamento trimestral como doação. Ela recebia um valor mensal e recolhia o imposto. E funcionou direitinho. Deu super certo. E aí, assim, outras situações que a gente tem visto. Modulação de fidelidade, por exemplo. Modulação de cuidado de filhos, que aqui tem que deixar muito claro. A gente tem duas relações quando a gente fala de cuidado de filhos. Então, uma horizontal, né, que é entre os dois que são responsáveis. Eu tenho responsabilidade, o pai também tem responsabilidade. A gente está ajustando entre nós qual que é o tamanho de cada responsabilidade. E uma vertical, da mãe com o filho e do pai com o filho. É óbvio que a vertical eu não posso fazer nenhum tipo de compensação. Falar pra minha filha, ó, esse mês a mamãe quer comprar uma bolsa, eu não vou pagar sua escola. Então não existe essa hipótese. Seria legal, interessante, já não poder. E a Karen estaria com 12 bolsas. Ai, não é? Pensa que de forma você vê. Não é. é? Mas assim, se a gente pudesse trocar os boletos escolares por uma coisa, Com seria bem certeza seria mais interessante. interessante, Não é? Então, Daria assim, pra comprar bastante bolsa. não né? daria? Nossa, é um prejuízo só. E aí, essa história, tem sido cada vez mais frequente. As pessoas pensarem nessa alternativa de contratualizar essas relações. Fazendo um regramento customizado mesmo. O que eu vou fazer na minha... O que é comunhão de vida? O que é comunhão entre os casais? Comunhão plena de vida, que é o que fala o nosso Código Civil. Cada casal tem a sua. Cada casal tem o seu combinado. Para cada casal funciona de um jeito. E essa comunhão, ela só nasce depois do casamento. E ela só é conhecida a dinâmica depois, né? Porque enquanto tá namorando, enquanto é noivo, cada um na sua casa, é tudo muito É tranquilo. complexo, né? Porque até mesmo tem aquelas relações que a pessoa já tem casamento, já tem filhos, a mulher tem filhos, o marido tem filhos, aí eles casam, aí tem filhos entre eles. Ou união, enfim. E sabe o que tem acontecido afetiva. também, Samira? Assim, uma diferença muito grande de idade entre os filhos, especialmente falando de homens, né? Então, a pessoa teve lá, com 20 anos, 2, 3 filhos, aí trabalhou, divorciou. Ficou 30 anos, com 55, vai se relacionar, obviamente, com uma moça de 30, porque não vai se relacionar com uma de 55, né? Essa regra, basicamente, não é raro, assim. É bem raro. A gente vê que funciona. Aí, Isso é certo também ao contrário, viu? menos frequente, mas tem menos acontecido. frequente. E, assim, e sem nenhum tipo de juízo de valor. Não estou fazendo, inclusive, de juízo de valor financeiro. As pessoas falam, é golpe do baú, né? A gente tinha um professor que se chamava Zeno Veloso, falecido, que trabalhava muito com sucessões, e ele dizia... Se a pessoa tem dinheiro para oferecer e a outra tem companhia, e isso funciona na dinâmica deles, quem somos nós para falar alguma coisa? Contrato, né? É isso, sem nenhum tipo de mérito. Não estou fazendo julgamento moral aqui, não. Mas nessas relações, essa pessoa que já teve filhos de 30, tem filhos de 30, 35 anos, tem um recém-nascido. Que, assim, vejam a discrepância econômica, porque esse recém-nascido tem a vida pela frente, escola, tudo mais. Esses daqui estão ganhando dinheiro já. E esse daqui tá na pré-escola. E aí esse pai falece e deixa 4 filhos, deixa 10 milhões, 2,5 milhões para cada um. Só que esses 3 aqui já gastaram muito mais, né? Já viveram, já receberam, já fizeram intercâmbio, já, né? Correto seria se a conta fosse diferente. E você pensar num ajuste patrimonial sucessório que contemple a educação do pequeno, que contemple o futuro, essa mesma formação fora, por exemplo. Então, por isso que é tão importante a gente falar em planejamento. Agora, se esse planejamento, esse acordo pode dar tão certo, evitar tantos problemas, né, que a gente está comentando aqui, por que ainda é um tabu? Porque é um tabu, né? Total. Eu acho que, assim, falta maturidade emocional. Eu acho que foi também pouco divulgado. Também. Eu acho que falta um pouco de maturidade emocional. As pessoas esperam aquele relacionamento, né? Embora tenha mudado um pouco, mas a princesa da Disney, um relacionamento... A gente casou por amor, a gente não tá casando por dinheiro, né? O primeiro casamento, né? Porque no segundo já tá mais escaldado, Mas a grande maioria... Você já casou 2 vezes? Não, só casei uma. Eu não sei como é que é a segunda. Mas é verdade mesmo, eu concordo. Ele falou assim. com uma tom de experiência. A experiência com o cliente, com a experiência de trabalho. Na experiência profissional. Mas é verdade. Não é verdade? Sim, a pessoa já tem já sabe tá o que escolado. esperar um pouco, né? Ou Assim, escolada, já né? tá mais escolada. Assim. E outra, acho que até a expectativa do próprio relacionamento. Você sabe que não vai ser um mar de rosas todos os dias, né? Tem dia que você vai querer matar o seu marido, matar a sua esposa. E o que é o grande demonstração de amor? Que você não mata. Você quer matar, você olha e fala, não, mas pera, vou voltar pro meu lugar aqui. E essa vivência posterior, né, a pessoa que já teve um relacionamento, tem filhos e tal, sabe um pouco o que esperar já, né? A gente falou brincando A aqui. esposa do Justo pode não matar ele porque ela tem medo de ir pra cadeia. Não por amor. Também. Não, você citou o exemplo do jogo de cama.
A Denise, no primeiro dia, já vai arrumar a cama. Tá vendo? Já foi fazendo as regras. Esse acordo existe no meu casamento também. Os Regras dois claras, fazem juntos ao mesmo tempo. Claro, não, Não assim, tem eu, essa vai de- muito mais rápido. Não, mas você sabe que filho, eu acho que a parte dos filhos é mais pesada, assim, pra nós, Sim. né? Então, por exemplo, eu viajo muito pra trabalho, faço muita palestra, viajo muito, toda hora eu tô viajando. E toda vez que eu vou num congresso, toda vez me encontram, falam assim, nossa, e as crianças, com quem ficam? Daí eu fui conversar com amigos também, homens, palestrantes, falei, posso te tirar uma dúvida? Quando você chega em algum lugar, alguém pergunta pra você sobre seus filhos? Eu tenho amigos que têm 5 filhos. Nunca. É. Toda vez que a gente chega... Só que eu falo, né? O meu marido faz a parte dele. Muito melhor do que a minha. Inclusive, cuida super bem das crianças. É um putz de um pai. E por isso funciona. Porque na dinâmica, né, de uma coisa dividida de forma igualitária. Geralmente, quando o cara não é um baita de um pai, ele nem deixa a mulher trabalhar Não, fora, porque ele sabe que ele vai isso. ter que ficar com essa Vai demanda, ter né? que ficar com a demanda. E não quer. Exato. Não quer. Tem cada vez mais, assim, e isso tem sido, inclusive, considerado para fins de fixação de pensão alimentícia. Hoje a gente tem o tribunal, em algumas decisões, considerando o trabalho do cuidado com o custo. Então, aquele que cuida mais se onera financeiramente, porque você está o tempo todo, você não pode sair para trabalhar, você tem que, né, ficar ali. E nós ainda não temos mecanismos capazes de obrigar pai a ser pai. A verdade é essa. A maternidade é coercitiva e a paternidade é alternativa no Brasil ainda. Isso é muito comum, porque você vê assim, o pai, eu não posso pegar, desliga o telefone. O dia do cara é quarta-feira à noite, e eu tinha que ter uma cliente, eu tinha muita pena dela, ela fazer uma pós-graduação de segunda e quarta, e ele tinha que ficar com o menino de segunda e quarta, e não pegava. E aí, o que a gente fez? Pediu uma fixação de multa, porque ele não pegava, e o pai e o juiz não fixou. Aí, nós entramos com uma ação de alimentos, uma revisional de alimentos, pedindo para incluir no valor o pagamento de alguém para ficar nos dias em que ele não ficasse. Sim. Porque pelo menos ela poderia terminar o curso que ela fazia. Só que até isso acontecer, teve que trancar, parou um tempão. Porque se você não tem uma rede de apoio mínima, fica muito difícil, né? Isso nós estamos falando de uma situação de advocacia privada. Pessoas que têm condições financeiras. Pessoas que não têm condições financeiras, assim, cuidam sozinhas, ponto. Né? Então, é muito, muito difícil mesmo. Tem muitas variáveis. Muito. Tem né? muitas variáveis. Tem aquela variável da mulher que se apaixona e separa. E aí o marido fala, pô, mas peraí, eu tenho que sair de casa. Isso também. Ela que se apaixonou e eu tenho que ir embora da minha casa, ficar longe dos meus filhos. Então, isso é uma outra questão que a gente também precisa dizer. Tem muito pai querendo ser pai, muito pai querendo cuidar, muito pai querendo exercer o cuidado que exercia quando casado e que vê no judiciário uma barreira. Porque o judiciário, assim como a sociedade, é machista. Então, o que as juízas pensam? Não, quem cuida é a mãe. Eu não posso deixar 2 dias dormir com o pai e 2 dias dormir com a mãe, porque a mãe... Não, claro que você pode. Pode e deve. Então, um pai que levava na escola todos os dias, que buscava na escola todos os dias, que via a criança sempre, fica restrito ao final de semana alternado e um pernoite, porque esta regra é o que o judiciário entende como comum. Então, nós também temos que dizer isso. Faz parte também uma dificuldade desses pais que querem ser pais de exercício num processo litigioso, por exemplo. Samir, então, você mencionou que a moça se apaixonou e foi embora. A gente estava também conversando antes. Isso não é mais culpa, ou seja, ela se apaixonar e sair do casamento. Isso não reflete nada com relação à partilha, à pensão. Isso, a gente tinha uma sistemática de decretação de culpa pelo fim do relacionamento, né? Então, quem infringisse os deveres conjugais era o culpado pelo fim do casamento. Então, esse culpado, ele tinha consequências. Uma delas era a perda do nome, por exemplo, tinha consequências com relação à pensão alimentícia, e tinha consequências, muito embora não tivesse com relação a patrimônio e nem com relação à guarda, tinha consequências morais. Então, especialmente uma mulher que traísse o marido, por exemplo, era vista como alguém, acho que, aliás, vale até ficar a recomendação para assistir aquela série da Ângela Diniz, não sei se vocês viram na HBO, retrata muito, é muito interessante, porque retrata o processo do divórcio dela, né? Ela perdeu a guarda dos 3 filhos porque ela quis, à época, se desquitar do marido. Então, isso acontecia assim, não se dizia que era, mas acontecia. De 2010 para frente, nós tivemos uma emenda constitucional em que você pode se divorciar diretamente sem motivo. Né? O meu motivo é querer. Eu quero me divorciar, eu vou me divorciar. Então,
a princípio dá pra gente entender que esses deveres conjugais, eles ficaram como deveres morais. Eles não são coercitivos na medida em que eles ainda tenham grandes reflexos, né? Para fins de alimentos ainda tem, então se você traiu, isso é levado um pouco em consideração, mas não que afaste completamente a fixação, mas ela fica mais restrita até por um caráter, uma questão moral mesmo, se for pensar. Mas houve então uma flexibilização desses deveres, no sentido de que eles não dão mais consequência para fim do casamento. Nós não discutimos mais hoje, e gente, graças a Deus, não tem sentido, era uma lavação de roupa suja, horrorosa, assim, você fica, nossa, não é possível que a pessoa vai falar isso aqui, falava cada história, falava, não, pelo amor de Deus, vamos pular, porque não tá dando. E isso muita gente usa, né, no Instagram, hoje, tipo de coisa que é um absurdo, né? Muito. Isso é uma coisa muito interessante da gente falar. Isso assim, atrapalha no processo? Muito, muito, muito. Instagram não é vara de família. Instagram não é lugar de lavar roupa suja de divórcio. Só prejudica. Não tem situação, seja famosa, seja não famoso, seja uma pessoa que está passando por uma dificuldade, não tem situação em que uma exposição no Instagram vá ajudar. Não existe, a não ser uma criança desaparecida, coisas do gênero, assim, mas ainda assim, dentro do possível, só como última possibilidade mesmo. E nós temos visto com uma frequência muito significativa essa exposição. Porque como as pessoas têm vivenciado, né, uma era de intimidade muito exposta, o casamento, especialmente quando as pessoas são famosas, o casamento é exposto, o filho é exposto, né? Aí na hora que divorcia, parece que o divórcio também precisa ser exposto. É péssimo. É péssimo porque expõe a realidade da família, expõe a realidade das crianças que estão envolvidas, expõe os profissionais que trabalham. Então, eu já vi casos em que houve exposição da juíza do caso. Então, coisas assim que não vai ajudar ninguém. Isso é algo que tem que tomar muito cuidado mesmo. Né? Rede social não é para lavar roupa suja de divórcio. Nem processo mas que dirá a rede social. Não vale a pena. Até porque no Instagram todas as famílias são maravilhosas, todo mundo sorrindo. Não existe postagem. Mas você sabe que eu falo, eu acho que a rede social, é óbvio que não adianta ficar vendendo um conto de fada, e acho que todos nós somos adultos, né, e temos discernimento para saber que a pessoa vai postar só o que é legal. A pessoa tá brigando com o marido ali, mas chegou num ponto turístico legal, ela fala, peraí, vamos tirar uma foto, você tira uma foto. Sorrindo. Ninguém imagina que você estava brigando 15 minutos atrás. E eu acho que Instagram realmente... Posta quando tiver legal. Quando não tiver, você não precisa expor a briga, né? O que isso vai te ajudar? Não ajuda em absolutamente nada, mas, nada. Aí tem gente que critica. Ai, só posta coisa bonita. Mas o quê? Você quer ver coisa feia? Você quer ver a briga? Você quer ver, sabe, a bagunça, a sujeira da casa? Eu não acho legal. Tem gente que gosta, né? Sim. Mas não faz nenhum sentido. Faz sentido isso? Não sei porque ele olhou pra mim dessa vez. Posso a mínima ideia. Minha casa é limpinha, bonitinha. Sua casa? A sua casa de casa. Não, tô falando do Instagram. Daí eu nem posto nada mesmo. nem os procedimentos, né? Quando ele os procedimentos estéticos ele também. Vamos continuar aqui, cara. Silvia. Silvia, uma coisa que eu te perguntei já, perguntando agora ao vivo aqui na nossa gravação. IA, no teu ramo, eu acho que não... Olha, de verdade, Justo, não. Né? Não pode ser um pouco pretensioso da minha parte dizer isso, que eu acho que não vai impactar, né, um trabalho bem feito de família é muito, muito artesanal. Então, eu preciso conhecer eu conheço dos meus clientes cada escola de filho de cada um. Eu sei que escola que estuda, eu sei onde trabalha. É um trabalho artesanal mesmo. Não dá para fazer massa na advocacia de família. Não dá para ter eu não posso esquecer e te perguntar 2, 3 vezes a mesma coisa, que é uma coisa muito importante para você. Então, é algo que, assim, pensando numa eventual utilidade, para fazer cálculos de valores atrasados, para colocar lá uns pontos principais de uma perícia de uma empresa, de uma perícia social, uma perícia psicológica, mas como um norte inicial para o advogado e para a advogada conseguirem tocar aquele processo. Mas substituir o atendimento? Não tem como. Tem, né? Não tem. Olha, por exemplo, telefone. Até hoje, eu fico horas no telefone. Até o WhatsApp não substitui. Não, uma gestora de conflitos precisa da palavra, né? Precisa não falar. Tem jeito. E até porque o tom da mensagem do WhatsApp dá quem lê. Exatamente. Então, eu tenho que virar pro cliente, às vezes, e falar assim, para de ser louco. Eu não posso te ouvir falar uma coisa dessa e você continuar. Se eu escrevo isso, para de ser louco, a pessoa fala, não é? Então, eu tenho que falar, você tá fugindo do assunto aqui. Vamos voltar, vamos ver o que tem razão ou não. Preciso ter possibilidade de fazer porque as pessoas, assim, uma coisa muito interessante do processo de família, né? Você pula com o cliente dentro da piscina.
ele abaixa a cabeça dentro da água, a sua fica fora. Sempre. Então, a minha parte técnica, eu tenho que ouvir um cliente dizer, eu vou acabar com ela, eu vou matar ela. Eu falo assim, não, você não vai. Você não vai, porque por causa disso. A pessoa vai respirar, vai pôr o fígado lá no lugar e vai voltar, porque eu pego pessoas em carne viva. Então, ela tá no ápice do ódio. Ninguém vai se divorciar, nossa, que delícia. Eu nunca fiz um divórcio, mesmo quando as pessoas quisessem que não fosse triste. Casais que vão juntos assinar. É pesado, querendo ou não, depois de um tempo, é muito triste, porque é uma frustração. A princípio, a pessoa vê aquilo como o fim da vida, e é interessante também, né, quando a gente vê assim, o cliente chega a primeira vez muito abatido, muito caído, né, com o cabelo preso, assim, mulheres especialmente. Aí na segunda reunião já vem um pouquinho melhor. Na terceira, depois de uns 3 meses já tá bem, nossa, já tá, né, passou aquele tempo. Às vezes a pessoa que é pega de surpresa, que não queria se divorciar, fica melhor, é a melhor coisa que aconteceu na vida dela. Exato. E a fila anda, né? Exato. Fila anda. Ó, tem pesquisas que dizem que as pessoas casam em média 3 vezes na vida. Às vezes com a mesma pessoa. Faz 3 repactuações na vida. Um primeiro casamento, depois tem os filhos, aquela crise, né? faz um negócio, dá uma ajustada, depois mais na fase, mais na velhice, a mesma ajustada. Às vezes não, às vezes você se divorcia de um, divorcia de outro. Eu tenho alguns lá que já estão no 7º, 8º, mas tem a grande maioria... Em média 3? 3, média 3. E não necessariamente... Essa repactuação também é considerada como um novo casamento. Puxa né? vida. Quantas conversas em média, repactuações? Eu lembrei do Paiva agora. O Paiva tinha tudo a ver com esse podcast, que nosso sócio, Silvia, ele vai pro 6º ainda, mas ele já 5 vezes. Olha né? só, que bom. Tá bom, então ele tá quase nessa Ele média tá que você bom, tá vocês falando. conhecê-lo. Pena que a gente não se conhecia antes, era um belo cliente. Não? Ele vai Olha te aí. matar. O Paiva não está aqui para se defender, né? Gente, Paiva, não Mas tem nada a Vai ver com gerar, isso. vai gerar um divórcio societário. Não tenho nada a ver com Essa isso. Não, piadinha. o Geraldo, mesma coisa, nosso amigo. Né? Não, mas tem gente que gosta de casar. O Fábio Júnior não casou quantas vezes? Umas Bom, 8? exatamente. Não, ué. e que bom, né? Eu fico feliz que as pessoas casem. Seja bom divorciem. enquanto dura. Pra nós é Pra bom. nós né? é bom. Não, é bom que elas repactuem, que elas conversem, que elas se ajustem, façam testamentos de acordo com a vida, né? Acho que isso é Evita uma série de problemas. Muito, Pelo gente. menos 10 ações sobre litígio, né? Muito. Assim, e saber o que é, qual é a consequência de cada coisa. Eu acho que isso é importante, porque as pessoas casam às cegas, não fazem ideia. Então você vê convite, vê salão, vê não sei o quê, faz uma festa, um vestido, não sei o quê. Você não sabe o que é um regime de bens. Você não sabe qual é a consequência de você ser herdeiro do seu marido, herdeira da sua mulher. Qual é a consequência? Você tem um filho do primeiro casamento, você casa no segundo casamento, esse filho vai herdar e o marido vai herdar junto. Quais são as consequências disso? Como é que a gente vai ajustar? Então isso precisa ser pensado. Sendo bem frio, é um contrato Sim. de sociedade. É uma Por isso sociedade. que hoje nós temos aí, né? Contrato de namoro, que a gente já discutiu aqui. Sexo. Contrato de união estável, contrato de sexo, né? todos, de sexo. Sim. E de subjugação. Então, essa da minha pesquisa, essa era uma parte que mais me pegava, assim, né? De pensar assim, como que as pessoas vão fazer contratos, por exemplo, com relação à frequência sexual, com relação a abrir o relacionamento, com relação a pensar em situações em que elas possam se envolver sexualmente com outras pessoas e isso não ser uma subjugação, né? Um controle de corpos. E aí eu conversando com uma amiga, Elisa Cruz, uma querida, que é uma advogada, ela falou assim, Silvia, mas assim... Na monogamia, no casamento, existe um controle de corpos, concorda? À medida em que a pessoa casada diz que a outra não pode se relacionar com mais ninguém, há um certo controle de corpos da mesma forma. Falei, realmente. Então, se você faz isso por ajuste, desde que, obviamente, não haja subjugação, não haja uma vulnerabilidade de uma das partes, como a gente também estava conversando aqui, de situações em que há uma exigência de coisas mais esdrúxulas, sexuais, com o marido exigindo o comportamento sexual da mulher de forma... assim, horrorosa, né? Como violência mesmo, não tem outro nome. Isso não dá para contratualizar. Mas um ajuste de um casal que quer abrir o relacionamento e ter uma situação em que não vai ter necessariamente fidelidade, estar no papel pode evitar muitos problemas. Eu conto para vocês também da minha pesquisa, também da minha prática. Tinha uma situação de um casal que, na época em que se discutia culpa ainda, vivia uma situação em que eles combinaram que eles podiam se relacionar com outras pessoas, viviam muito tempo juntos, e em determinado momento ele cansou
do casamento, não da situação. O que ele fez? Pôs um detetive atrás dela num lugar que ele sabia que ela ia, com uma pessoa que ele sabia que ela ia. E pegou essas fotos e usou no processo judicial. Esse acordo entre eles era só verbal. Era né? só verbal. E usou no processo judicial para fazer uma imagem dela de uma pessoa promíscua, imoral e tal. E conseguiu. Pra conseguir se dar bem E conseguiu, porque na desfecho. época que se discutia. E como é que eu vou dizer pro juiz? Olha, juiz, mas eles tinham este combinado. Ele falou, imagina, porque o normal é não ter. Então, se você tem uma situação em que você quer contratualizar isso para afrouxar a fidelidade ou mesmo para recrudescer. Eu quero que, assim, nós somos casados, se você for no Instagram e curtir lá uma foto de mulher seminua, é infidelidade para mim. Então, não quero que faça isso. E pensar numa modulação mesmo, né, dessas histórias, dessa infidelidade. Teria validade? Então, teria, assim, eu repito, pra gente discutir questões, a princípio, teria validade pelo menos como um início de prova, para demonstrar que aquela situação foi combinada. Né? Então, e mesmo assim, o que a gente vê? Situações em que, de mulheres, especialmente, que são traídas ao longo da vida, 10, 20, 15 vezes ao longo da vida, na 16ª vez, sei lá, agora eu vou me divorciar, não tem dinheiro para pagar uma consulta de advogado. Então, o que é uma alternativa? Às vezes, aí, quando é descoberto, né, o 15º caso, não, me ajuda, pelo amor de Deus, eu não vou fazer mais, nunca mais. Então, tá bom, então vamos fazer um combinado aqui, é o seguinte, você não vai fazer nunca mais, se eu pegar, a gente vai pegar 300 mil reais, vai colocar nessa conta aqui, ó, uma conta no nosso nome, que é uma conta ou, por exemplo, que os dois podem sacar, e se eu pegar você com outra pessoa, eu tenho o direito de sacar esse dinheiro imediatamente. Isso pode ser uma carta de alforria dessa pessoa, que passou a vida toda subjugada, dependendo financeiramente, que não consegue pagar uma consulta de advogado. Bem legal. Então, são situações que, assim, são customizações para relações familiares que são histórias, assim, eu tenho aqui histórias que impublicáveis, né? E que se eu tivesse um papel de pão, você pergunta, tem validade? Se eu tivesse um papel de pão escrito determinadas questões, eu poderia mostrar para o juiz, olha, juiz, aqui, a gente tinha esse combinado, nem precisamos ir longe da questão da fidelidade, mas eu vou parar de trabalhar porque a gente está combinando isso e daqui 2 anos eu vou voltar e você vai me pagar uma pós-graduação, tá bom? Tá bom. Daqui 2 anos esse combinado. Não, veja bem, não vou pagar nada, não vou fazer nada. Então, se eu tivesse alguma situação que demonstrasse aquilo, que eu pudesse pedir alimentos, por exemplo, essa mulher estava salvaguardada. Então, são explorações ainda, né? A gente ainda não tem muito. Como o próprio contrato de namoro. Quando começou, o primeiro julgado que fala do contrato de namoro, falava que era um aborto jurídico. Se referia ao contrato como isso. O contrato de namoro salvou a lavoura na pandemia. Salvou. Porque muita gente foi morar junto exclusivamente para dividir aluguel, não para casar. Então, namorava 2, 3 meses, não tinha como se ver se não fosse um na casa do outro. Estou pagando aluguel, você está pagando aluguel, vem morar aqui. Mas depois, né? E isto era uma união estável? Não necessariamente. Eu tive um caso no escritório que foi julgado improcedente o pedido de reconhecimento de união estável, porque a moça foi morar só por conta da pandemia. Ficou 8 meses morando com ele e não tinha união estável. Não tinha mesmo. Ficaram juntos ali. Logo no começo já estavam se estranhando, já não estava mais... Mas ela ficou, não tinha como sair, não tinha onde morar e tal. Acabou. Teve muito divórcio também na pandemia, né? Muito. Aumentou 40% o Nossa, meu número de atendimentos no escritório, mais em 2021 do que 2020. Porque 2020 estava todo mundo... Ninguém saía ainda, então, né? não conseguia alugar um apartamento, né? Eu digo assim, ou as pessoas casaram de novo, se reencontraram, né? Ou elas acabaram de vez. Porque é fácil você viver, tô aqui, tô na rua, vou almoçar, faz o almoço executivo, né? O pessoal vive por aí, soltinho. Aí chega em casa 10 horas da noite, toma banho e dorme. Dia seguinte é a mesma coisa. Aí você pega essas pessoas e confina, sem auxílio, muitas vezes. Sem dinheiro, porque algumas pessoas pararam de trabalhar, tiveram impactos importantes. Espaço físico, Sim, né? Você fica tudo não tem uma válvula de escape, né? Não tem. Vou correr ali, vou passear, esfriar a cabeça, Aumentou viajar. Em números, para mim, lá, 40%. Número de um ano para o outro. Foi muita gente que se divorciou, muita gente. Olha, doutora Silvia, a gente já está quase 1 hora aqui conversando. Mas Muito bom, rende muito, né? Dá pra gente fazer outros, tem história para não acabar mais, né? E ainda mais com essas novas modalidades aí que a gente tem visto de contrato pela mudança mesmo, né, da estrutura familiar que está se tornando cada vez Sem mais dúvida, constante. Assim, tá se tornando, tem muita coisa nova, mas eu queria dizer assim, nosso ordenamento jurídico consegue dar conta, assim, né? Então a gente tá vendo uma alteração bastante significativa no Código Civil agora. Você
acha né? que vai ser votado? Você acha que vai mudar? A minha percepção pessoal, que eu gostaria que não. De verdade, assim, eu acho muito problemático em muitos aspectos. Muitos aspectos. Em família, o código foi reescrito. Em Sucessões, é um livro que tem alguns pontos interessantes, mas bastante pontos também que são complexos. Responsabilidade civil é muito, muito complicado. Muito mesmo. Na parte geral, a gente tem pontos bastante importantes também que foram mexidos e que não precisava e que tem um impacto grande. E o livro de direito digital não tem nenhum cabimento. Sim, na minha percepção, se você me perguntar o que você gostaria, é comemorar mais 20 anos do nosso código de 2002. Né? Mas eu acredito que, assim, alguma alteração deva ter, sem dúvida nenhuma. O Senado está fazendo um trabalho muito legal agora, assim, está recebendo em audiência pública. Eu tenho participado das audiências, assistido algumas, as de família e sucessões ainda não tem. Só que minha preocupação real, nós estamos colocando uma discussão desse nível para um Congresso muito retrógrado, extremamente tomado por questões religiosas. Então, nós vemos hoje a grande maioria das emendas em família e sucessões, em família especialmente, com coisas muito retrógradas, muito mesmo. Assim, por exemplo, não equiparando mais os filhos biológicos dos filhos socioafetivos, coisa que já está superada há muitos anos. Então, trazendo impedimento de uso de identificação de gênero, só utilização de prenomes do gênero biológico. Então, são situações que a gente já tinha superado, né? E eu tenho muito receio de como essa discussão vai chegar no Congresso, de uma forma geral. E essa mudança do cônjuge não ser mais herdeiro... Outra questão importante também. Isso eu acho que dá para fazer um novo podcast sobre isso, mas isso muda completamente os pactos, os testamentos. E não precisava, porque assim, há uma previsão de possibilidade de renúncia, porque a quem atende isso? Atende a população que tem patrimônio. 1% da população no Brasil, né? Então, a quem vai prejudicar? Aquela pessoa que construiu uma casa, no terreno do sogro, e é casada com o dono, né, com o filho, que é herdeiro daquela casa, e que não vai ter direito àquela casa que foi construída ali. Então, pessoas que têm uma renda muito menor serão muito prejudicadas. E mais, né, numa divisão, por exemplo, você tem pai vivo e cônjuge vivo, o pai daquele morto vai herdar e o cônjuge não. Não faz sentido nenhum. Para a gente pensar em planejamento sucessório, é muito bom não ter o cônjuge obrigatoriamente como um herdeiro necessário, mas nós temos alternativas, que é a renúncia. A previsão da renúncia já seria suficiente. Não precisa excluir o cônjuge, né? Da renúncia em vida, você diz? Da renúncia em vida, da renúncia por pacto antinupcial. Você fazer um acordo que nós não vamos herdar um do outro. Pronto, está resolvido. Então, bem mais fácil. Bem mais fácil, não precisaria sair. Não, vai ser muito complexo. Muito, assim... As discussões são muito complexas, de verdade. Eu tenho muitas restrições, a gente faz parte de um grupo de resistência à mudança. Não pela mudança em si, mas assim, não dá... Primeiro que há uma situação que estão dizendo que as famílias... O código é de 1970... e que as famílias mudaram substancialmente. Então, primeiro, nós não usamos um código de 1970, nem um código de 2002 mais, porque o código teve uma série de alterações. Eu consigo listar 15 alterações, pelo menos, para vocês dar um outro programa mesmo, que aconteceram depois e que colocaram as famílias no centro, que elas precisam estar do jeito que elas estão. Então, não é verdade que as famílias precisem de um novo código. Não tem necessidade. E nós precisamos de segurança jurídica. À medida em que há uma mudança desse tamanho, há mais a mudança de artigo deste código agora, de 2002, para o novo código que está sendo proposto, do que houve de 16 para 2002. Então, é um novo código. Nós precisamos 2 décadas depois? Sinceramente, não. Então, só precisa pensar até que ponto isso faz sentido, né? Vai gerar uma insegurança gigantesca. Gigantesca. A gente está fazendo, assim, é um processo mesmo de resistência, porque, assim, quer pontualmente mudar uma coisa ou outra, assim, tem coisas interessantes, mas que trazem receio. Por exemplo, hoje se diz lá, casamento entre homem e mulher. Desde 2012, o STF equiparou as famílias, então casamento pode ser entre pessoas do mesmo sexo. O artigo proposto no código diz casamento entre 2 pessoas. Incrível. Só que essa discussão vai ser levada para o Congresso. Qual é o receio que nós temos? Que isso vire um impedimento para o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Daí vamos dizer assim, não, mas o STF vai julgar inconstitucional. Mas e até lá? E até julgar? Esse limbo... E as pessoas que já casaram? E o que eu faço com quem quer casar entre a determinação sim.
é uma insegurança desnecessária. Para este momento de polarização extrema, de fake news, de religião incrustada na política, sinceramente, eu acho que não faz sentido nenhum. Muito bom. Complexo. Muito bom. Muito bom, doutora Silvia. Adorei. Excelente, muito bom. Que aula que tivemos aqui, né? Ah, tivemos uma obrigada. aula. Fico muito feliz de estar com vocês. Sim, a advocacia de família tem um quesinho de fofoca, né? Mas não Curiosidade. só. A gente nem entrou em detalhes desses casos, né? Precisava, né? Eu vou escrever um livro de causos ainda, quem Isso. sabe, mais pra frente, né? Ótimo. Vou pensar nisso, porque história, gente, não falta. E às vezes chega uma história lá e fala assim, não, essa aqui ninguém vai superar, não tem como. Na semana seguinte vem outra pior. Pior. Pronto. Pior ou melhor, dependendo do ângulo, né? Muito bom. Foi muito bom. bom. Obrigado. Nós conversamos Eu que com a doutora agradeço. Silvia Marzagão, né? Falamos muito sobre essa ruptura de famílias e as consequências dessas rupturas. Muito obrigada pela presença, Eu doutora. agradeço imensamente estar com vocês, foi um prazer. Obrigado. Prazer Obrigada, foi nosso. obrigada. Samir Schwab, muito obrigada. Roberto Justo, até o próximo episódio. Excelente. do Paiva, assista. Assista, Não, Paiva. melhor não, então. Você foi citado, Paiva, na sua E ausência. eu não tenho nada a ver com isso. Bom, muito obrigada pela presença aqui com a gente. Até o próximo episódio do Despachados.